muito grande quem fala por último, né, principalmente nessa jornada, onde eu estou falando com colegas que eu acompanho aí de longa data, que são colegas que eu admiro muito. Então, é uma responsabilidade, mas vou tentar dar conta aí da responsabilidade com vocês. Pessoal, essa fala, ela está dividida em 3 partes, foi dada liberdade para a gente pensar um pouco sobre o que falar nesse momento, e como a gente está passando por um momento, assim, de profunda transformação na educação, não é, com a nova base curricular comum, eu acho que é sempre importante a gente aproveitar esse momento para estar repensando um pouco que educação nós temos hoje, e para entender essa educação de hoje, a gente precisa saber um pouco do passado dessa educação, porque a gente não consegue entender o presente se a gente não souber um pouco desse passado, e pensar um pouco também que educação a gente quer para o futuro. Quer dizer, a gente está construindo hoje uma educação que vai se projetar por muito tempo, então é importante que ela seja pensada, que ela seja reflexiva. Então, para isso, eu escolhi falar sobre a Escolinha de Arte do Brasil, que fez aniversário esse ano, né, fez 70 anos, e foi fundamental para grandes mudanças que a gente vivenciou no ensino da arte. Mas a gente não vai falar só da história dela, né, a gente vai comparar um pouco o que foi o ensino da escolinha, a contribuição que ela trouxe, vai falar um pouco também do ensino que a gente tem hoje e em que medida o que aconteceu na escolinha se diferencia com o que está hoje, e fazer uma prática, não é? Porque eu acho que essas oportunidades de ter um contato mais próximo, né, de fazer um diálogo, é sempre legal a gente partir para uma prática. Então, vou pedir para colocar o nosso slide, vou pedir para ela virar um pouquinho aqui para mim, para eu poder ir acompanhando junto com vocês. Então, aí é o nosso título, né, o ensino de arte moderno versus o ensino de arte pós-moderno. Essa nomenclatura eu já vou explicar um pouco mais para vocês. Bom, então, primeira coisa, qual é o nosso objetivo, né, os nossos objetivos? Então, a gente quer conhecer o passado dessa história do ensino de arte, para a gente entender como é que esse ensino de arte está hoje, para pensar o ensino de arte que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira fase, né? Nesse primeiro momento, eu vou dizer um pouco a vocês quem foi o Augusto Rodrigues, que foi justamente quem fundou e organizou essa escolinha de arte. A gente vai falar um pouco dos antecedentes, né? Nada acontece do dia para a noite sem ter algo que motivou esse processo, então a gente vai saber dessa motivação, vai compreender quais são as influências que a escolinha teve para que ela fosse dessa tal maneira, para que ela trouxesse as transformações que ela trouxe, vai falar da atuação e depois da importância, quer dizer, do legado que ela deixou para nós. Então, a gente fecha essa primeira parte com a própria escolinha. Num segundo momento, eu acho que é uma oportunidade para eu diferenciar um pouco com vocês, não é? O que permaneceu dessa escolinha, que é o ensino de arte moderno, por que a gente não chama mais de ensino moderno e que chama agora de ensino pós-moderno? O que mudou? Qual foi essa transformação que faz com que a gente procure uma outra nomenclatura? Uma mudança de nomenclatura nunca é só isso, quer dizer, muda o nome porque muda o processo, né? E a gente vai entender. E a terceira parte, como eu falei, vamos para uma prática que é sempre bacana ter essa oportunidade de trocar, de fazer esse diálogo. Pessoal, então, vamos começar falando do Augusto Rodrigues, que é o fundador, né, da Escolinha de Arte. O Augusto Rodrigues, ele nasce no Recife, é um artista com uma produção muito sensível, muito particular. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, é que ele começa a ter essa oportunidade, não é, de ter um contato maior com outros profissionais da área de arte, e ele percebe assim que o ensino de arte ele precisava de um espaço especial e particular para acontecer, para que pudessem se oferecer uma certa estrutura, uma certa qualidade de ensino que se buscava naquele momento. Então, é em 1948 que ele funda a Escolinha de Arte do Brasil, e ela acontece, então, na Biblioteca Castro Alves. Vamos dar a sequência. E aí tem uma frase do Augusto Rodrigues que eu achei bem bacana e trouxe para vocês. Então, detesto a escola repressiva. Eu tinha também a minha vida fora da escola e muito plena. A vida onde havia o devaneio, a exploração do rio, a natureza, os jogos onde a fantasia estava muito presente. Então, a gente percebe pela fala do Augusto Rodrigues que havia uma separação muito clara entre a vida fora da escola e a vida dentro da escola. E o que ele buscava era criar um espaço de ensino onde a arte pudesse acontecer, em que essa repressão que ele identificava na escola não estivesse presente. Quer dizer, era uma escola, mas uma escola que queria fazer a diferença, abrindo para a fantasia, para o processo de criação, para a valorização da
da subjetividade das pessoas e não porque ele entendia que era uma escola de respostas prontas e onde ele identificava justamente esse caráter repressivo. Bom, então vamos entender um pouquinho o que foi propriamente a escolinha, né? Ela foi uma escolinha de arte fundada em 1948 no Rio de Janeiro. A iniciativa foi do Augusto Rodrigues, mas ele não faz isso sozinho, quer dizer, ele tem outros educadores. Então, a Lúcia Alencastro é uma figura super importante, a Margaret Spencer, que é uma americana que está aqui no Brasil também, que tem toda uma experiência de arte e que vai também participar nesse momento, e há uma série de nomes, assim, super importantes, como a Noêmia Varela, que é muito parceira do Paulo Freire, e que quando está no Rio de Janeiro, ela é chamada também a dar uma contribuição na escolinha de arte. A Nise da Silveira, não é, que é uma pessoa super importante para a valorização da arte de pessoas que vivem com processos psicológicos ou de intervenção até ao seu cerceamento de espaços confinadas, não é, aos manicômios, e que percebe que há outras formas de arte que precisavam ser valorizadas. Então, a escolinha de arte é esse espaço múltiplo que vai receber diferentes influências, mas que num primeiro momento pensava na criança. Quer dizer, ela nasce voltada para ensinar arte para crianças. Só que o que aconteceu, não é? À medida que você vai trazendo essa diversidade de pensamentos, se percebeu que era necessário ter mais professores. Mas quem era esse professor que se desejava ter na escolinha? Não era o mesmo professor que estava na escola formal. Bom, então se aquele professor não correspondia às necessidades, eles perceberam que precisavam formar professores capazes de dialogar com essa proposta. Então, começa como uma escolinha de arte para crianças, mas depois passa a ser também uma escola de formação de professores. Bom, mas assim, por que se pensou nisso? Não é? Quer dizer, do dia para a noite alguém resolve abrir uma escolinha de arte para crianças? Quer dizer, claro que não, né? A gente sabe que tem um processo histórico que está em curso, né? Então, em 48, a gente já está vivendo uma série de resultados numa mudança no panorama da arte que vem desde 1922, a gente poderia resgatar aí até a semana, não é, de 22, mas a gente tinha tido uma experiência anterior com o Teodoro Braga, que é a Escolinha Brasileira de Arte, e duas experiências foram fundamentais, que é a Anita Malfatti e Mário de Andrade, né, que investiram assim com muita sensibilidade e com muita força nessa valorização da produção da criança. Porque até essa primeira metade do século XX, a produção da criança não era considerada arte. A produção da criança, no máximo, era um momento de divertimento, era um passatempo, mas não era pensada como arte. Então, a gente está vivenciando, né, no final dos anos 40, e vai vivenciar ainda durante os anos 50 e anos 60, todo um reolhar, quer dizer, olhar de novo a arte da criança e valorizar, primeiro como arte e depois como um processo que dá a ver todo o processo de transformação que a própria criança está vivenciando, né? Bom, então, mas qual foi a principal influência, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho as influências teóricas, e para quem gosta de ler, trouxe aí algumas referências para a gente saber, porque são referências atuais ainda, né? Que a gente ainda trabalha. Então, a principal referência foi a Escola Nova, né? Então, 3 autores foram fundamentais para que a arte ganhasse, dentro do processo da educação, um outro olhar. Quer dizer, eles não são educadores apenas voltados para a arte, são educadores que trabalham num âmbito mais amplo, mas tiveram um olhar mais especial ou mais sensível para a arte. Então, o primeiro é o John Dewey, e que até hoje é extremamente atual, não é? Então, qual é a contribuição? Vou fazer uma síntese, porque eu quero chegar na produção com vocês desse diálogo aí, então não vou me alongar, mas para a gente sintetizar bem, né? Onde é que o John Dewey dá a grande contribuição dele? O John Dewey vai colocar uma situação assim: arte é conhecimento. E por que era importante que um educador com tanta força afirmasse isso? Porque a arte era pensado como habilidade. Quando eu digo habilidade, a gente está falando do quê? Saber cortar na linha pontilhada. Ser capaz de preencher a figura circular, por exemplo, com a tinta vermelha. Quer dizer, isso é uma habilidade manual. Saber cortar, saber preencher. Quando eu digo que é conhecimento, eu começo a pensar a arte como um processo de olhar o mundo. Quer dizer,
ao ver o mundo através da arte, eu passo a conhecer o mundo de uma outra maneira que eu ainda não tinha tido oportunidade. Ao me pensar, quer dizer, ao pensar sobre mim mesmo através da arte, eu posso conhecer de mim aspectos, coisas que talvez eu não tivesse chance de conhecer. Então, John Dewey foi fundamental. O Herbert Reed, esse é um autor muito mais voltado para a arte, então vejam os nomes, né? A Redenção do Robô é um dos livros dele, A Educação pela Arte é outro, é a Redenção do Robô. Que robô é esse, né? O robô é a criança que vai para a escola, que senta na carteira durinho, que não pode levantar, não é? Que tudo está mecanizado, que a resposta que ele tem que dar para cada coisa já foi dada pelo professor, e ele é um repetidor, né? Então, o que se esperava da educação em arte até aquele momento? Se esperava que a criança decorasse um certo repertório de formas, um certo repertório de desenhos prontos, e ela tinha de repetir, ela era uma reprodutora. O que o Herbert Reed vai trazer, né, de imensa contribuição é dizer que há na criança um processo criativo que está acontecendo ali e que é preciso que a escola dê espaço para que esse processo criativo aconteça. Mas ele não tinha que acontecer só fora da escola, ele tinha que acontecer na escola também. E o Victor Lowenfeld, né, ele vai se centrar numa área, principalmente da psicologia, para entender o desenvolvimento do processo criativo. Todos nós nascemos capazes de sermos criativos. Essa capacidade, ela é inata ao pacote humano, né? Porque somos humanos, podemos ser criativos, mas não quer dizer que todos seremos, porque ao longo da nossa experiência de vida, muitas vezes essa criação vai sendo cerceada pelo ambiente que você está, pela educação que você tem, ou simplesmente porque não há nenhum estímulo a ela. Então, você descobre ainda muito pequeno que se você der a resposta correta, você vai ganhar alguma coisa. Então, você passa só a olhar para o mundo e dizer assim, qual é a resposta correta que eu tenho que dar agora? E aí, quando você passa a só buscar a resposta correta para ganhar aquele prêmio, seja a nota alta, seja, você passa a não fazer mais as perguntas que poderiam te levar a ser criativo, né? A ver o mundo de um outro jeito. Então, a pesquisa toda do Lowenfeld é em cima da criação, e ele é aquele que vai dizer com toda a veemência de que esse processo criativo que é vivenciado pela criança, ao acompanhar esse processo, se você permite que ele efetivamente aconteça, você consegue saber como essa criança está se desenvolvendo, todas as etapas, não só na questão da criatividade, mas você consegue acompanhar a criança quase que como um todo. Bom, então esses 3 teóricos foram extremamente importantes, não é? E essa organização do ensino, então, ela vai ser feita de modo a escola, existe uma escola, então é um processo organizado, mas o espírito dela a gente chama de espírito não diretivo, isto é, o professor não vai dizer à criança o que ela vai fazer. Ele vai criar um espaço que seja estimulante à criatividade. Então, ele vai oferecer diferentes materiais, papéis de tipos diferentes, com formatos diferentes, tintas de tipos variados, massas de modelar e argila, objetos do mundo que ela pode pegar e transformar, colar, remontar. Então, há um ambiente, por isso a necessidade, né, de montar a escolinha, porque eu precisava desse ambiente que é pleno de materiais que vão gerar na criança essa vontade de experimentar. O professor, então, é alguém que instiga esse processo de experimentação, que instiga a criança a buscar essa expressão muito própria, né? E aí, na escolinha ainda vai se caracterizar por um diálogo de diferentes modalidades artísticas, o que era muito novo para a época, e uma preocupação com a arte feita, né, por pessoas que eram portadoras de necessidades especiais. Então, eu trouxe uma frase da Lúcia Valentim, que ela diz assim, nossa grande mestra foi, sem dúvida, a criança. Havíamos decidido nos guiar por ela, observar o que ela fazia, oferecer situações novas e verificar como reagia, analisar o que recusava, documentar como progredia. Então, a gente observa que eles não vieram com alguma coisa pronta de fora
para sobrepor, para colocar sobre a criança, né? O processo foi inverso. Eles foram olhar para a criança, ver como ela reagia nesse ambiente, para a partir do que a própria criança podia oferecer, eles trazerem, então, como trabalhar com ela. E aqui tem uma coisa bem curiosa, né? Quando a escolinha completou aí 24 anos, saiu essa reportagem, né, no Jornal do Brasil, que era uma reportagem comemorativa e muito coerente com a proposta, né? Então, a reportagem falava da Escolinha de Arte do Brasil libertou o desenho da criança, né? E junto vinha o quê? Um espaço em branco, né? O que é esse espaço em branco? É para a criança desenhar. E hoje a gente às vezes esquece tanto de que é necessário esse espaço de liberdade, e por tanto tempo a gente trabalhou tanto com o desenho pronto, né? Primeiro, eu ainda sou da época do mimeógrafo, né? A gente tinha um mimeógrafo, depois a gente teve a Xerox, depois a gente foi para imprimir as imagens do computador, que hoje é tão fácil da gente conseguir, e a gente não para pensar que a gente está vindo com um desenho que está pronto e que muitas vezes não tem um sentido para a criança. Então, nesse momento eu trouxe esse exemplo, que era um exemplo assim, que me pareceu muito claro para dizer o que essa escolinha queria. Quer dizer, essa escolinha queria oferecer esse espaço em branco e que a criança preenchesse com o universo dela. Bom, e qual foi a importância, né, dessa escolinha? Bom, ela alterou completamente o panorama do ensino de arte, né? Ela começa no Rio de Janeiro e depois a gente vai ter escolinha de arte no Brasil inteiro. A gente teve mais de 70 escolinhas de arte, só na região sudeste e sul e sudeste do Brasil. Quer dizer, é uma quantidade de escolinhas que nasce com educadores que, de repente, observam assim, que há uma valorização do processo da criança e percebem que nessa valorização, quer dizer, há uma transformação na criança, há uma transformação no educador, e se pensa numa possibilidade de transformação da própria educação, para que ela fosse, não é, mais significativa para o educador, que quer se sentir alguém que está fazendo, né, alguma coisa realmente relevante para a criança, porque se observava todo o desenvolvimento dessa criança. E aí, todo esse processo vai colaborar muito para quando a arte se torna obrigatória, né, dentro, a partir da LDB, e a partir dos anos 70, quando a gente vai ter a educação artística entrando dentro da escola formal, há, num primeiro momento, toda uma influência dessa escolinha de arte. Bom, mas antes da gente entrar no ensino pós-moderno e moderno, eu vou pedir para vir um pouquinho para a minha câmera para a gente explicar agora um pouco assim, não é? O que aconteceu quando isso se torna formal? Quer dizer, quando entra para a escola formal, o que aconteceu, né? E por que depois a gente vai querer que passe por mudanças novamente? Então, quando esses teóricos trazem toda essa questão da valorização do desenho da criança, eles colocam uma coisa em questão. Esse desenho tinha de ser um desenho espontâneo. O que se esperava nesse momento do desenho espontâneo? Era que nenhum adulto interferisse no processo da criança. E isso, quando chegou na escola formal, vejam, há uma paralisação do educador. Primeiro, eu não tenho esse ambiente próprio, especial, que foi preparado com diferentes materiais para ser estimulante à arte. Muitas vezes a arte tem que acontecer dentro da sala de aula formal, com as carteiras, com o material que o professor tinha para trabalhar. O mesmo que a gente tem hoje, né? Folha de sulfite, né? Às vezes um giz de cera, um lápis de cor. E aí vocês imaginem o que aconteceu, não é? Você trazia para a aula de artes o papel branco, o giz de cera e o lápis. E aí você diz para o seu aluno hoje, hoje você vai fazer o que você quiser. Ele faz. Amanhã você diz para ele de novo, você vai fazer o que você quiser. E ele faz. Na quarta aula que você está dizendo para ele que ele vai fazer o que ele quer, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez na primeira. E a gente tem um nome para isso, né? É o desenho estereotipado. Esse estereótipo, né? Ele é a repetição de algo que você já sabe. Se você não recebe um estímulo para repensar essa experiência, você simplesmente vai reproduzindo. E aí causou um processo inverso. O que era para ser algo criativo, potente,
potente, né? O que era para ser algo estimulante se torna algo desinteressante, se torna algo chato. E o que era para ser, para o professor, uma situação de valorização e de crescimento, quer dizer, o professor que é capaz de observar o seu aluno, de perceber as transformações e de acompanhar, se torna assim, uma camisa de força. O professor não podia nada, porque qualquer coisa que ele fizesse, ele estava intervindo nesse processo da criança. Então, esse embate gera uma série de novas transformações. Então, a partir dos anos 80, a gente começa a repensar todo esse processo, e isso gera o que a gente vai conversar agora, que é essa comparação, o que foi o ensino moderno e o que vai ser o ensino pós-moderno, que vai questionar isso. Claro que eu quero que o desenho da criança seja valorizado, claro que eu quero que o desenho da criança seja espontâneo, mas, gente, o professor não podia intervir, mas a televisão intervém. Porque ele vê o super-herói na televisão e ele desenha o super-herói na sala de aula. O coleguinha do lado intervém, porque ele vê o que o coleguinha está desenhando e ele quer fazer igual. O professor não intervém, mas vem uma apostila pronta para todas as datas comemorativas do dia da árvore, do dia do índio, do dia do saci. Não é? Tudo igualzinho, não é? O professor ainda ganhava, às vezes, no curso do magistério, aquela apostila pronta, ele saía super contente porque ele tinha para todas as atividades do ano um desenho pronto para ele dar para pintar. Então, esse desenho, a criança entende que desenhar assim é certo, ela vai tentar fazer igual. Então, o professor, coitado, não podia fazer, mas em volta dele, né? E aí é Vygotsky que vai nos salvar, né? E dizer, não, sem interação, não tem crescimento, né? Mas vamos voltar para o nosso slide para a gente fazer essa comparação. Então, no ensino moderno, a gente tinha uma valorização da produção infantil. No pós-moderno, essa valorização continua, quer dizer, isso não mudou. A gente continua entendendo que é muito importante aquilo que a criança produz. No moderno, a gente tem essa preocupação com essa expressividade, com essa produção, não é? Claro que no pós-moderno, isso também vai continuar, mas a gente acrescentou mais uma coisa, que é também desenvolver um aspecto crítico. Há uma preocupação muito grande hoje, a gente vive num mundo cercado de imagens por todos os lados. Muitas vezes imagens que chegam de maneira que você não sabe de onde ela veio. Se você não é crítico, você passa a acreditar em qualquer imagem que chega até você. E não precisa nem dizer, né, que a quantidade, pensem na internet, pensem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né, a quantidade de imagens que a gente recebe, depois a gente descobre, né, fake news, é a palavra do momento, né. Então, se eu não sou crítico, e se eu não sou capaz de dizer, mas será que isso aqui, né, é mesmo de verdade? Isso aconteceu desse jeito? De quando é essa imagem que estão me mandando? Teve uma que circulou agora há pouco tempo, era de sei quantos anos atrás, e diziam que tinha acabado de acontecer. Então, se acrescentou mais um elemento, que é esse elemento da crítica. No ensino moderno, a gente tinha uma busca por espontaneidade, por originalidade, né? Hoje, no ensino pós-moderno, a gente tem uma ênfase na arte como cultura. Não tem mais tanto essa ênfase de que tem que ser espontâneo, porque, na verdade, a gente descobre assim, que se você pensa que tudo que a gente faz é cultura, e que cultura é algo que se constrói, ela não é biológica, ela não vem pronta e simplesmente vai amadurecendo. Cultura é algo que você constrói. Pensar a arte como cultura, eu passo a ter um compromisso como educador de ser um mediador entre a criança e a cultura. A criança e a cultura brasileira, a criança e a cultura internacional, a criança e a cultura acadêmica, a criança e a cultura popular. Eu estou fechando nesses termos, popular e acadêmico, a gente já nem trabalha mais nesses termos, mas só para a gente entender que mesmo coisas que podem parecer opostas ou de espaços diferentes, vão ter lugar no momento em que você passa a pensar que a arte é cultura e que o professor tem um papel. O papel do professor é ser esse mediador, não é? É abrir as portas da cultura para que a criança simplesmente não fique recebendo essas imagens e não saiba como discernir, não saiba como agir no plano da cultura. Ela não seja só um consumidor da cultura de massa, por exemplo. O moderno, né, ele vai dar muita ênfase na experimentação, então muitos materiais, muita variedade de materiais. No pós-moderno, a gente vai ter uma inclusão de artes que não são consideradas eruditas, por exemplo, e de imagens que são de fora do universo da arte. Então, a cultura visual veio trazer uma contribuição imensa. Então,
as imagens do cotidiano, imagem da publicidade, imagem do cinema, imagem do desenho que a criança gosta, mas pensada de uma maneira crítica, né? Não simplesmente para pintar a imagem do desenho do super-herói, que é o Bob Esponja, nem sei bem quais são os heróis aí que estão mais em voga agora, mas não é simplesmente pintar a imagem do herói, mas é pensar um pouco assim, por que existe esse desenho? Que mundo eu posso pensar? Não é? Como é que eu posso pensar as relações entre as pessoas? Como é que eu posso pensar as relações entre como eu me sinto e a sociedade onde eu vivo, à medida que eu percebo essas imagens que estão à minha volta? No moderno, a gente tinha assim, uma não intervenção de educadores. O educador não podia nada, coitado, estava super amarrado. E agora, como é que a gente pensa isso, né? O educador é alguém que vai usar referências artísticas, sejam nacionais ou internacionais, para a formação de um repertório nessa criança, nesse jovem, ou mesmo nesse adulto. Porque ao entender como é que um determinado artista resolveu um problema de composição, de cor, de referências, a criança ela se arma, ela se organiza também com processos criativos. E aí quando ela é chamada a criar, quando você dá espaços em branco para ela tem todo um repertório a qual ela pode lançar mão. E se ela não faz isso espontaneamente, o professor entra em ação, né, para dizer, olha, nós usamos uma atividade em aula há pouco tempo, que era, né, do desenho das árvores, em que todas as crianças faziam aquela árvore, né, que era aquela tronco, né, assim, com duas linhas curvas, a copa é aquela coisa redondinha, pô, uma maçã, não é? Mas as árvores são mesmo assim? Então, o que o professor fez? Né? O professor leva na natureza, para olhar quantos tipos de árvores diferentes eu tenho, e o professor leva para o universo da cultura. Artistas que pintaram árvores, fizeram como? Né? Que tipos de árvores eu consigo ver e perceber quando eu vou olhar esse universo imenso, né, de representações que fazem parte do campo da cultura. E a criança se mune desse repertório. E aí ela volta de novo. Então, agora vamos fazer de novo? Quer dizer, que árvore você faz agora, depois de perceber que na natureza você tem essa diversidade? Depois de você perceber que no campo da arte você tem essa diversidade? Olha para dentro. Né? Que árvore você vê em você? E dá o espaço em branco. Né? E quando eu digo espaço em branco, não é porque tem que ser uma folha, pode ser modelar, pode ser buscar galhos que ele vai recolher na praça próxima da escola e que ele vai montar alguma coisa. Mas espaço em branco é dizer um intervalo, um tempo em que você deixa que a criança vá buscar uma solução. Né? E se precisa haver um problema de representação que ela vá buscar resolver com as suas ferramentas, com a sua forma de pensar. No ensino moderno, a gente evitava essas influências, né, de qualquer maneira. Hoje o educador é um mediador, quer dizer, não tem como evitar influências, não é? Sem interação não existe crescimento. Então, o professor é um mediador de interações, né? E o que se espera, não é, é uma participação ativa na interpretação da arte, tanto por parte do professor, que tem que ser alguém que vai buscar investir na sua formação, quanto por parte da criança, que cada vez mais vai se apropriar dessa capacidade de crítica da imagem. Quando eu digo imagem, pense em imagem num conjunto, imagem em movimento, se a gente quiser pensar em cinema, em imagem que está no mundo, e a imagem do mundo. Você olha para uma situação e você consegue ler essa situação, né, de um outro jeito, interpretar o que está acontecendo. Bom, então a gente finaliza assim, não é, essa primeira parte mais teórica, né, acho que espero que essa diferenciação, mesmo que rápida, entre esses dois processos, do moderno e do pós-moderno, tenha ajudado vocês. Vou pedir para a câmera vir para mim só um minutinho, só para eu dar uma orientação inicial do que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu trouxe uma imagem. É uma imagem que eu trabalho com ela, porque eu trabalho aqui na Pinacoteca em Santos, e o polo aqui da Unimes, né, a universidade fica aqui em Santos, e porque eu faço um trabalho na Pinacoteca, eu tenho todo um investimento em cima das imagens do Benedito Calixto. A Pinacoteca aqui em Santos, ela tem uma parte importante do acervo do Calixto aqui. Então, a gente vai fazer um diálogo, uma leitura juntos, à distância, dessa imagem do Calixto. E eu quero que vocês percebam que nós vamos estar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente vai estar conhecendo a imagem do Calixto, né? A gente vai conhecer essa pintura, saber um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre ele.
Depois, eu vou usar a pintura e vou chamar a atenção de vocês no processo para a gente falar da cidade de Santos, porque essa pintura fala da cidade. Para a gente entender, assim, que não é para dizer assim, olha, o Calixto pintou assim, a cidade de Santos era assim. Não é bem isso. Pintura não é esse retrato. E nada é, quer dizer, tudo faz parte de uma relação com o tempo em que foi feito, né? Tem uma historicidade. Então, eu vou chamar para essa relação também. Mas vou mostrar a vocês que mesmo fazendo isso, mesmo estando falando do artista, da imagem, da cidade, a gente vai abrir esse espaço branco para vocês preencherem. Cada um de vocês vai estar pensando um pouco a partir das perguntas que eu vou construir. Então, quando a gente fala, né, na disciplina de arte que a gente tem que aprender a construir as perguntas, a gente vai vivenciar isso aqui, quer dizer, vocês vão perceber as perguntas que eu vou construir para abrir espaço para que o processo de criação de cada um de vocês possa se manifestar. Eu preparei lá no nosso fórum, né, eu coloquei essas perguntas, eu coloquei a imagem, essa imagem que a gente vai ver em branco e preto, porque a ideia é assim, quem quiser pôr a mão na massa, depois, né, da nossa fala aqui, e quiser fazer a atividade na prática, quiser pegar uma imagem, recortar, colar, pintar, modelar, criar poesia, faz e manda para a gente pelo fórum, vai ser muito legal receber a produção de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso processo de leitura. Bom, então eu chamei essa parte, né, diálogos possíveis, porque eu estou criando, eu estou pensando nisso, eu me coloco aqui como professora mediadora que vai pensar uma situação de aprendizagem com vocês, né? A partir de uma imagem. Então, a imagem é do Benedito Calixto, que é um artista que produz aí na virada do século XIX para o século XX, aqui em Santos principalmente, mas ele viajou o Brasil todo, e o nome dessa imagem é Praia e Rampa do Consulado, e ela é datada de 1882. Bom, e essa é a nossa imagem, né? Eu gosto particularmente dessa imagem, o nosso porto aqui de Santos, quando o porto ainda não era organizado. Então, a primeira coisa que eu queria é que vocês sentissem o clima, não é, que ele cria, as cores que ele vai usar, as diferentes tonalidades, não é, do azul, o brilho que ele vai fazer na água, ele é um mestre desse reflexo na água, ele vai representar esses navios, não é assim, organizados de uma maneira um pouco precária ainda, num porto que ainda é precário, quer dizer, que ainda não está organizado. Depois, num segundo momento, a gente vai entender que tipo de leitura nós vamos fazer. Gente, não existe uma estratégia de leitura só. A gente viu isso na disciplina de arte, há muitas estratégias de leitura, e cabe ao professor organizar a leitura que interessa para ele. Nesse momento, interessa para mim fazer uma leitura que ative a percepção de vocês. Quer dizer, eu quero que vocês se sintam assim, provocados a pensarem e sentirem, principalmente, como vocês olham para o mundo. Então, eu vou me basear na visão, no tato, no olfato e no paladar. E olha as perguntas que a gente construiu, né? O que a gente está vendo quando a gente olha para essa imagem? Né? Que paisagem é essa? Como é que o artista compôs essa paisagem? Né? Por que ela está composta assim, com essas cores, que sensações ela gera, né? Que cheiros esse lugar teria, né? Como é que seria o gosto desse porto? Então, a gente vai partir dessa ideia inicial e agora eu vou etapa a etapa com vocês para a gente trabalhar a imagem. Bom, então, primeira parte, o que a gente vê quando olha essa imagem? Então, a gente percebe que é esse porto ainda não organizado, é um porto do final do século XIX. A gente vê uma coisa que aqui em Santos a gente chama de trapiche, não é? Que é essa ponte bem precária de madeira que era ligada a um armazém. Então, a carga tinha que atravessar, não é? Através dessa pequena ponte de madeira. Mas, gente, não tem ninguém na cena. Vocês repararam nisso? Quer dizer, é uma cena de porto com uma porção de navios atracados, mas não tem ninguém. Se eu faço uma comparação com uma fotografia da época, né, que é uma fotografia do Marc Ferrer, que é um fotógrafo que estava no Rio de Janeiro, mas que veio aqui em Santos, exatamente na mesma época, olha a diferença, gente. A mesma bagunça de navios, não é? Mas olha quanta gente tem circulando nesse porto, né? Principalmente por conta do embarque do café. Santos, não é? Cresce e se modifica, e o estado de São Paulo todo, não é? Entra para a história da economia do Brasil por conta do café. O Porto de Santos é o porto da exportação do café. Foi do açúcar, depois é para o café. E a gente tem que se fazer a pergunta, mas por que o artista apaga as pessoas da cena? Que efeito isso tem? Porque eu apaguei as pessoas.
Então, quem é que circulava? Né? O Porto de Santos era o território de muitos trabalhadores. A maior parte desses trabalhadores eram ex-escravos, alforriados, escravos fugitivos que encontravam aqui em Santos um espaço muito mais de permissão, não é, para que escravos fugitivos trabalhassem, se fazia falando de uma maneira assim um pouco vista grossa sobre isso, né? Havia os quilombos, como o quilombo do Jabaquara, né, onde eles conseguiam refúgio e conseguiam trabalho no porto. Então, quem é que foi apagado dessa imagem? É o trabalhador e principalmente o trabalhador negro. Então, vejam, o Calixto, dá para a gente dizer, essa é exatamente a imagem do Porto? Não, é uma visão da imagem do Porto que está de acordo com uma certa ideia de Porto que se esperava para a pintura, e não o Porto real. E é curioso que mesmo depois que o Porto está organizado, e aí tem uma imagem, não é, do Porto organizado aqui para vocês verem, os trabalhadores ainda tinham de carregar os sacos de café nas costas até dentro do navio. Fazia uma fila imensa, pareciam formigas, né? Para que a gente pudesse ter esse café embarcado e levado para o exterior, né? E aí agora, para a gente abrir aquele espaço, né? Hoje, quem circula pelo porto? Todo mundo conhece algum tipo de porto? Já esteve em algum tipo de porto? Conhecem o Porto de Santos? Já estiveram aqui? Né? Então, quem já esteve aqui em Santos, pode pensar no Porto de Santos. Quem teve em algum outro porto, pensa. Né? Quem não teve em nenhum porto, na sua imaginação, como é que é um porto? Quem circula por um porto? E na sua imaginação, se você pudesse escolher um porto que é seu, quem você colocaria circulando ali? E vale pensar, pensem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Pode ser gente, mas pode nem ser gente. Não sei quem é que circularia nesse porto. Que porto é esse que a gente está começando a pensar sobre ele? Bom, a outra pergunta que a gente vai ter assim, é que paisagem é essa que a gente tem, né? Que a gente tem aqui. Bom, é um tipo de paisagem que procura criar um clima, né? Que procura ter uma certa atmosfera que a gente costuma falar. Isso é típico dessa virada do século XIX para o século XX, quando as cidades no Brasil estão passando por uma grande transformação e ter um registro dessas cidades era importante. E para São Paulo, mais importante ainda, porque São Paulo tinha sido assim a prima pobre do Brasil, né? Não tinha entrado nos ciclos econômicos, foi o Nordeste, foi Minas Gerais, pau-brasil no começo, mas depois a cana-de-açúcar foi toda Nordeste. Ouro, Minas Gerais. E São Paulo, como é que estava nessa história? Né? Agora São Paulo entrou para a história com o café. Então, eu preciso construir essa história e preciso ter imagens, né, dessa São Paulo que está se transformando. E aí, pensem um pouquinho, que hora do dia vocês acham que o Calixto representou esse Porto de Santos? Vocês acham que é assim, de manhã, hora do almoço, final de tarde, começo da noite? E aí, olhem aqui, peguei umas fotos de Santos nesses horários, né? Então, essa primeira é a própria imagem do Calixto, que está menorzinha. Aí, na sequência, a gente tem uma imagem, né, com cores bem fortes, aí um laranja, é Santos no final da tarde. Santos, quando a gente, né, quase sempre a gente tem aquele céu muito colorido de final da tarde. E a outra é Santos de manhã também, com uma dessas pontes que a gente tem aqui na orla da praia, né? Então, agora, qual que vocês acham que mais se aproxima das cores que o Calixto utilizou? Né? Qual foi a cor que você acha que mais se aproximou? E vamos ver, olha como é que ficaria se Calixto tivesse feito no final da tarde. Se eu pedir para uma design que trabalha com a gente lá na Pinacoteca, que é a Heloísa Espadoto, agradeço a ela aí, que ela fez, não é, essa sobreposição da imagem do Calixto com esse céu de final de tarde. E aí, vamos abrir espaço para você agora. Não é? Se você fosse o pintor, que cores você escolheria para esse porto? Que hora do dia mais interessaria para você? Você representaria de manhã cedo? Né? À noitinha, começou a anoitecer, ou é no meio do dia? Que cores você gostaria que o seu porto tivesse? Né? Bom, vamos para mais uma pergunta, né? Como é que o artista fez a composição desse porto?
né? A gente não tem registros, ele não deixou para nós assim um registro dizendo, eu fiz assim, né? Mas olha que coisa curiosa, gente, existe uma fotografia do mesmo Marc Ferré, que a gente viu há pouco, né? Do Porto de Santos, mais ou menos em 1880, e, gente, é idêntica ao retrato do Calixto, né? Os mesmos barcos, as mesmas pontes de atracadouro, o mesmo ângulo, né, entre o que é terra, o que é mar e o que é céu. E aí, num primeiro momento, a gente vai dizer, nossa, ele copiou a fotografia. Mais ou menos. Ele usou essa fotografia como base, é quase certo. Só que tem uma coisa, olhem bem, que tem na pintura do Calixto, que tem também na fotografia, mas é suave demais, assim, é uma coisa muito tênue. Acho que vocês já perceberam que o Calixto põe as montanhas, não é, lá no fundo, e na fotografia essas montanhas praticamente desapareceram. Então, vejam, o artista pode tomar como base a fotografia, mas ele vai consertando, vamos dizer assim, não é? Ele vai alterando, mexendo, aumenta um pouquinho aqui, diminui ali, faz com que as cores chamem para essa montanha, porque para ele é importante para essa paisagem. Com as montanhas, ele fez esse degradê da cor. A montanha que está mais próxima é um pouco mais escura, vai ficando mais claro, até que chega uma hora que montanha e céu quase que se tornam a mesma coisa. Isso tem um nome, né, a perspectiva atmosférica, que ele está mostrando ali o artista que ele é, a capacidade que ele tem de fazer, de ter o domínio disso, e que na fotografia do Ferré não era importante, né? Então, vamos pensar um pouquinho agora, né? Como é que você imagina que esse porto devia ser? Como é que você organizaria esse porto sobre o qual você está pensando? Você também mostraria assim, uma parte de terra, uma parte de mar e uma parte de céu mais ou menos equilibrados? Ou você daria mais ênfase para alguma coisa? Talvez mais ênfase para a terra, mais ênfase para o mar? Se fosse pintura holandesa, é mais ênfase para o céu, né? Os holandeses têm aquele horizonte muito baixo, põe um céu enorme. Então, dependendo de onde você está, o teu olhar tem um posicionamento. Como é que seria o seu? Como é que seria o porto que você está imaginando aí? E aí vamos seguir aqui, né? Que sensações essa pintura gera? Gente, o Calixto é um mestre ali, né, na composição do brilho, então ele usa de uma pincelada para criar uma textura da água, uma textura para essa areia, para essa terra, uma textura para o que é madeira, uma textura para a montanha. E aí eu pedi a Heloísa, que colaborou demais comigo, e a gente fez a mesma pintura do Calixto sem textura nenhuma. Né? Então vocês estão visualizando assim, uma cheia com toda a textura e uma sem textura nenhuma. É a mesma coisa quando a gente olha uma imagem e uma tem textura e a outra não tem? Como é que a gente percebe essa textura visual? Não é? Essa textura que o Calixto usou, a gente chama de textura visual, porque ela não é real, a gente não pode tocar nela. Mas se eu uso uma pincelada mais grossa, uma linha, não é, mais rápida, se eu uso, eu crio a sensação, né, de textura. E a gente vai pensando um pouquinho sobre essa textura. Vamos pensar, dar um espaço para a gente pensar. Como é que seria, não é? Para você, para esse porto que você está construindo na sua experiência, que você já pensou aí como é que ele vai ser em termos de cor, você já pensou quem que vai estar circulando pelo seu porto, você já pensou um pouco quanto você vai pôr, não é, de terra, de água e de céu, como é que você faria para que ele tivesse também textura? Algumas participações de alguns alunos. Rodrigo Soares falou que imaginava amanhã nesse porto. Valdemir, final de tarde. A Eliane falou que pensa nele com cores vivas. A Nayara com cores alegres. A Sônia Cristina, o nascer do dia no porto. A Lidit, ela falou em um céu azul, bem azul, né? Marcela Vorato, parte da tarde. Daiane, ao amanhecer. E a professora Márcia pensou no porto em dias frios.
Ela imaginou isso. Tá? Legal, bem legal. A ideia é essa mesmo, pessoal, é que vocês consigam, à medida que eu estou conversando com vocês, que vocês consigam ir pensando assim, que porto é esse, como é que ele vai se configurando. E se precisar, fecha o olho um pouquinho, né? Deixa essa imagem se formar. A gente tem tanta imagem na cabeça da gente, se a gente fecha o olho um pouco e chama, né, por esse porto, fala que porto é esse, como é que eu quero que ele seja? Como é que ele... Deixa ele formar, né? Deixa ele ir se apresentando para você. É ele que tem que se apresentar a você, mas pensando que ele está em você, na verdade é uma parte sua que está se propondo a emergir, porque você está sendo estimulado, quer dizer, esse é o processo que a gente está vivenciando. Um processo em que a gente vai estimulando a imaginação através de uma série de questionamentos. Vejam que são perguntas muito simples. Eu trabalho com vocês, não é uma ideia de percepção, o que eu quero? Eu quero que vocês observem cores. Eu trabalho as cores do quadro, mas depois eu estou chamando para vocês pensarem em outras coisas, como muitos aqui já responderam e mandaram para a gente um pouco aqui, né? Que cores queriam usar, que situações iriam estar apresentando. Então, vamos voltar para a nossa sequência aqui, e agora a gente vai falar um pouquinho, não é? Das sensações que ela traz. Já falamos um pouquinho, já estávamos falando aqui da textura, não é? De qual seria a textura que você colocaria aí na sua pintura. Então, imagina que se você pode colocar uma textura muito rugosa, não é? Como é que fica? Ou alguma coisa muito lisa como essa que a gente está mostrando aqui na imagem para você. Agora, essa pergunta é terrível. Que cheiro teria esse porto? Quando a gente olha a pintura do Calixto, né, parece assim que deve ser gostosinho, aquele cheirinho de mar, né, chama de marisia, mas olha só o que o Pablo Neruda falou do cheiro que ele sentiu quando ele entrou pelo Porto de Santos, gente. Peguei um trechinho do poema, porque ele faz um poema para isso, né? Antes era selvático este porto, e cheirava como uma axila do Brasil calorento. Cabo de Santa Marta é um navio, é outro, 1000 navios, né? Gente, cheirava muito mal, vocês não têm ideia. Por quê? A carga chegava e muitas vezes ela ficava presa lá no porto, né? Parte da carga caía na água, às vezes levava dias para ser retirado, ou simplesmente se desfazia naquela água do mar, né? Então, era insalubre. Santos viveu diversas epidemias, e é isso que vai levar o Porto de Santos a se modernizar, a se organizar. É isso que vai levar ao processo de intervenção sanitária. Inclusive, a gente vai ter o Saturnino de Brito, que é um engenheiro que vai fazer um projeto extremamente importante aqui para Santos. Mas quando a gente olha a pintura, a gente sente essa cidade mal cheirosa? Não, né? Calixto pinta esse porto, não é? É quase cheirosinho, assim. Mas e o seu porto, né? Vamos voltar para a nossa experiência aqui. Como é que você gostaria que o seu porto cheirasse, né? Quem conhece Santos hoje tem áreas do porto que cheira açúcar, né? O embarque do açúcar é qualquer coisa, café, né? Tem a área do embarque do café que também, então são cheiros muito, muito fortes. Mas de repente o cheiro pode ser completamente outro, né? Que cheiro? Deixa vir, né, de você. Que cheiro? Qual é a primeira ideia que vem aí na sua cabeça? Vai pensando que a gente está construindo essa experiência. E o gosto, né? Essa é outra pergunta complicada para Santos, né? Imagine, se a carga caía na água, e já ficava aquela coisa complicada. E aí eu vou dizer para vocês que o esgoto, né, da cidade também era todo despejado. Ali o gosto não devia ser bom, gente. Além de ser salgado, né, mas não era bom. Mas tinha a quantidade, né, de dejetos que eram despejados na água, o gosto não era nada agradável. E é isso que leva, então, a que se faça um projeto de saneamento. Quem conhece Santos, os canais de Santos, né, são resultado justamente desse processo de saneamento. Então, vejam como a imagem ajudou a trabalhar questões interdisciplinares. A gente está trabalhando com história da cidade, a gente está trabalhando, inclusive, com ciências, que a gente acabou de ouvir, né, o professor Fabrício falando um pouco sobre isso. Então, como muitas vezes, a partir de um elemento, a gente consegue trazer uma série, né, de outras ideias para trabalharem em conjunto. E claro, se você pudesse escolher um gosto, né, para essa água que circula no seu porto, que gosto essa água ia ter, né? Que gosto você gostaria que esse porto tivesse, né? Qual seria ele? Então, pessoal, a gente vai encerrar
por aqui. Eu vou fazer um fechamento aqui com vocês, dizendo que essa experiência, não é, é uma experiência lúdica também, quer dizer, e com as crianças, isso é ainda mais forte. Eu vou pedir para voltar para mim um pouquinho, antes de eu fazer essas considerações, que eu quero fazer uma consideração que é bem importante, com relação a quando a gente faz essa experiência com crianças, principalmente com crianças pequenas, né? Os adultos, em geral, vão buscar dar respostas coerentes, racionais, né? Ficam muito preocupados em serem julgados, mas a criança, às vezes, dá respostas que nos deixam bastante desconcertados. E a nossa tendência, geralmente, é dizer assim, se a criança falar uma coisa que não tem nada a ver com a imagem, né, você diz, não, mas não, aonde, como? Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão mostrando essa imagem para uma criança, e você pergunta para ela o que ela está vendo, e ela fala do barco e tal, e ela diz, tem um elefante. E aí você vai dizer para ela, imagina elefante, onde é que você viu elefante? Não tem elefante nenhum, como que você está falando de elefante? E, de repente, ao invés de falar, não tem elefante, se você perguntar para a criança, né? Tem um elefante, aonde está o elefante? E, de repente, essa criança vai dizer que o elefante está dentro do navio, que ele veio lá da África para ir para um circo, mas que durante o trajeto ela quebrou a pata. E que agora eles estão pensando como é que eles vão fazer para tirar o elefante de dentro do navio. E é por isso que você, professor, não está vendo o elefante, porque você não sabe que ele está lá dentro. Mas ela sabe. Então, vejam, muitas vezes a gente tem de embarcar um pouco também no processo criativo da criança. E de uma brincadeira como essa, né, do elefante que está preso dentro do navio, nasce uma história. E eu posso partir para criar um livro, né, uma narrativa, e trabalhar a questão da oralidade, trabalhar a questão da coisa que não estava na imagem. Então, você pode estar se perguntando, mas completamente, né, fora do contexto da própria imagem? Claro que é. Não há nenhum problema. E que ao recriar a realidade, ele está acrescentando elementos, mas então, pessoal, vou retomar um pouco, porque acho que a gente está sem som. Está sem som, gente? Tá. Voltou? Olha lá, sem áudio.
Pode. Bom, pessoal, então eu vou retomar um pouquinho, vou pedir 1000 desculpas para vocês, que a gente... Acontecem essas coisas aí, com a tecnologia, quando funciona é ótima, quando ela deixa a gente na mão, a gente quer morrer. Mas a gente está aqui fazendo o melhor que a gente pode para você aproveitar o máximo aí desse momento. Então, vou retomar um pouquinho com vocês, não é? Eu estava enfatizando muito com vocês a necessidade de que a gente abra espaço, mesmo durante a leitura de imagem, para a interpretação da criança, para que esse universo da criança possa participar. E nós, adultos, temos que nos segurar para não dizer que isso é um erro. Quer dizer, a criança colocou um elemento na imagem que, de repente, você não está vendo, ao invés de você dizer para ela, não, está errado, né? Você pergunta, mas me fala um pouco mais, aonde está? Né? O que está fazendo aí essa figura? É como essa história do elefante que eu brinquei com vocês, não é? Então, se você pergunta para a criança o que ela está vendo nesse quadro do Calixto, e ela falou, olha, tem um elefante... Aí você fala, ai meu Deus, um elefante, mas cadê o elefante? Né? E em vez de dizer, não, tá errado, não tem elefante nenhum, mas você não tá vendo que são barcos, né? E você perguntar para ela assim, bom, mas onde está esse elefante? E aí ela poderia estar respondendo para você que o elefante está dentro do navio. E aí eu já contei essa história, vou contar de novo, gente. Não sei quem ouviu, quem não ouviu, tá bom? E esse elefante que está dentro do navio veio da África para um circo. E no caminho ele quebrou a pata. E agora ninguém sabe como é que vai tirar o elefante de dentro do navio. Então é por isso que você, professor, não está vendo o elefante. Mas ela, a criança, sabe que o elefante está lá dentro. Né? Então essa é só uma brincadeira que eu fiz com vocês, para a gente perceber que o universo da criança é lírico, o universo da criança, ele é poético. A gente é que às vezes vai cortando tanto, a gente quer, não é, essa resposta mais racional, a gente quer que a criança se comporte como um mini adulto às vezes. Então é preciso dar espaço e não é errado. A imagem é o meu ponto de partida. A chegada é aqui, é no hoje, é onde eu estou, é na experiência que for significativa para o meu grupo. E aí você pode se perguntar, mas não está invalidando? Quer dizer, eu devia estar falando do Calixto? Não, você sensibilizou para uma experiência com arte, para uma experiência com a paisagem, para uma experiência com olhar a cidade, para uma experiência com o Calixto. No momento que essa criança, em outros momentos que ela se depare com arte, com paisagem, com cidade e até com o Calixto, essa memória volta. E essa memória está recheada de sentido, porque essa experiência foi uma experiência plena de sentido. E assim eu espero que seja para vocês também, quer dizer, que vieram me acompanhando aí com alguma dificuldade aí nesse final, mas eu acho que vocês conseguiram vir acompanhando, né? Que a gente foi tentando ao mesmo tempo falar do Calixto, perceber que a arte pode ser esse instrumento para a interdisciplinaridade, mas abrir para que você pensasse nesse porto, porque esse porto é seu. Eu gosto muito da ideia do porto, porque o porto tem a ver com chegadas, com partidas, com encontros, com expectativas, não é? A gente usa um termo que eu acho maravilhoso, né? Quando a gente gosta de alguém, a gente fala, ele é o meu porto seguro. É uma expressão tão calorosa, né? Então, porto significa tantas coisas. Abrir para que você pense nesse porto que está em você. Como é que é o teu porto seguro? Né? Esse porto que você foi construindo, que você foi pensando. Então, é um tipo de leitura que nós fizemos que ativa essa sensibilização para o ouvir, para o sentir, né? Então eu passo a ativar a minha sensibilidade para poder pensar o mundo de uma maneira mais sensível. Então agora eu vou voltar para o nosso slide para a gente fazer aí um fechamento. E para a gente encerrar aqui, retomando um pouco o que é que nós fizemos, né? Porque tudo isso tem uma finalidade aí didática, né? Que a gente trabalhar um pouco como educadores, que a gente quer, que educadores a gente quer estar formando. Nós somos todos educadores aqui num diálogo para formar, para nos formarmos e para pensar nas pessoas que a gente vai formar também. Então, o que a gente fez? Né? A gente trabalhou o ensino de arte e entendeu que ele tem um passado, né? E que ele passou por muitas transformações. E hoje a gente está vivenciando outra transformação com a implantação, não é, da base comum curricular, que a gente vai ver aí aonde vai nos levar, né, a outras transformações.
a gente teve uma série de influências modernas que contribuíram para uma validação da produção artística da criança, né, e da própria da arte dentro da educação. Essa produção, ela é considerada uma expressão criativa que deve ser estimulada. A pós-modernidade, ela acrescenta a esse processo de valorização uma concepção mais ampla de arte como cultura e propõe, não é, que o apreciador, que é o aluno, o professor, não é, que ele seja um agente participativo no processo, que ele interaja ativamente com a obra, não é, e que dessa forma ele vai produzir novos sentidos, sentidos que são significativos para ele. E aí eu termino fazendo um convite, né, para você participar do nosso fórum, para você pensar e sentir essa imagem, né, esse porto que agora é seu, né, e que você envie para nós a produção aí que você teve desse material. Então, agora eu vou abrir aqui para as perguntas, né, não sei